No caso, como a mediunidade, daí falando de mediunidade, né, pode influenciar daí, o desenvolvimento pessoal e espiritual daí, dos jovens. Olha, a mediunidade, quando nós vamos estudar Kardec, quando nós vamos estudar ali a doutrina espírita, dentro do livro dos espíritos, nós sabemos que a mediunidade é orgânica, né? Mas as consequências morais do uso dela, do estudo dela, que são espirituais. Então, quando nós temos uma mediunidade, e Chico já dizia que todos nós temos mediunidade, um em determinado grau, outro em outro, ou ostensivo, ou de diferentes tipos de mediunidade, mas todos nós temos a mediunidade. E muitos de nós buscamos nos aprimorar. Hoje a gente já não fala em desenvolvimento de mediunidade, mas de estudo dela, né? Porque cada mediunidade é diferente. Então, o estudo também é diferente. Para que a gente usasse um desenvolvimento, a gente precisaria colocar praticamente todas as mediunidades no mesmo caminho. E isso não é correto, porque pesa também e modifica, o que pode prejudicar. Mas tem os nossos irmãos da Umbanda, por exemplo, que usam a palavra, né, desenvolvimento, como um ritual de prática deles para fazer o aprimoramento dos médios dele. Então, há essa diferença. Aqui nós estamos falando sobre o desenvolvimento que a gente entendia numa época passada, que era como se você tivesse que, do nada, apenas com a boa vontade, desenvolver um tipo de mediunidade que algumas pessoas na época também achavam que era um bel prazer. Ah, eu quero a mediunidade de incorporação. Então tá, vou desenvolver e aí vou me tornar uma média de incorporação. Não é assim que funciona. Cada mediunidade tem uma razão de ser, certo? Então, é uma expiação, é um resgate também, só não é um dom, só não é um poder, nada disso. Para alguns, pouquíssimos médiuns, foi uma missão, é uma missão. Mas para a maioria de nós, assim como Mayra Rocha, é um resgate. Então, por ser um resgate, tem fundamentos diferentes, já, né, que as expiações que nós passamos dizem respeito à natureza dos nossos atos também. Quando a escolha é feita no plano reencarnatório, tem uma mesma natureza, né? Então, é feito de maneira diferente. Quando um jovem, ou quando qualquer pessoa, e a gente pode falar no geral, independente da idade, ele possui uma mediunidade que começa a querer despertar para o trabalho, que isso é muito importante, nós precisamos cada vez mais de um número de médios maiores. Nós precisamos abrir as portas dos centros para que possam ser acolhidos todos os médios, porque a mediunidade não é objeto do espiritismo. A mediunidade existe desde sempre e está em todas as religiões. Exemplo, Moisés. Quando ele escreveu lá as tábuas, né, os 10 mandamentos, foi num processo de psicografia. Portanto, a mediunidade está dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Umbanda, do Espiritismo. A mediunidade não é um objeto específico de nenhuma religião ou doutrina. Ela é um objeto divinal. E todos nós, graças a Deus, possuímos. Mas quando essa mediunidade começa a querer aflorar, justamente porque há um momento também certo de começar o trabalho, algumas pessoas começarão o trabalho muito cedo, porque o momento é propício e porque foi determinado que aquele momento, pela espiritualidade, era o momento de começar. E outras pessoas começarão mais tarde, despertarão mais tarde de alguma forma. Mas no momento que a espiritualidade, no momento que seu compromisso estabelecido lá na erraticidade tiver que começar a sua mediunidade e você não responde a esse comando e você se esconde desse comando por qualquer motivo que seja, é aí que se dá o sofrimento. Os sofrimentos que podem ser somatizados pelo corpo físico, como dores de cabeça, como cansaço, né? Como depressão. Existem muitos médios sofrendo de muitas mazelas psicológicas simplesmente porque se negam a trabalhar.
Por quê? Porque o caminho da mediunidade não é um caminho fácil. Por isso, há de ter junto dela o aprimoramento, que antigamente a gente chamava de desenvolvimento. O que é isso, Mayra? É justamente o estudo. O bom médium é bom instrumento. A espiritualidade não pode plasmar todo o conhecimento para você, pelo contrário, você tem que buscar aprender. Ora, você tem que buscar aprender baseado em tudo que tem hoje. E é uma oferta grande de bibliografia que nós temos. Se você pensar que na época de Chico tinha menos bibliografia para você estudar, tinha menos conhecimento, você vê que hoje nós temos um leque de informações. Nós vivemos num mundo hoje que, apesar da gente enfrentar muito preconceito, muitos obstáculos, ainda assim, ele é muito mais aberto do que era há 50 anos atrás. Para o espiritismo, para o espiritualismo, para tudo que era diferente. Tudo que era religião tida como diferente. Hoje nós temos a internet que nos auxilia, que é um instrumento onde a gente pode estar aqui hoje conversando sobre o mesmo assunto, mesmo que não estejamos em cidade, mas eu brinco que a internet ela faz uma ligação parecida com a espiritualidade, né? A gente não se liga presencialmente, mas se liga de espírito. Tanto é que quando o Caminho na Luz começou, né, a publicar os vídeos da casa, a divulgar com tanto carinho, a gente já sente ali a afinidade, a gente já sente ali a família por afinidade que nós chamamos, né? Que são aquelas pessoas que estão imbuídas a propagar a doutrina, a propagar o bem, a propagar o amor, a trazer mais pessoas para o estudo, a trazer mais pessoas a conhecer o que acontece com elas. E estudar a doutrina espírita é buscar o conhecimento do que acontece com você. Então, o primeiro ponto, Mayra, como eu posso, né, desenvolver ou aprimorar, assim como você queira chamar a minha mediunidade? Eu acho que sou médium, mas eu estou sofrendo muito. Tem que avaliar se o seu sofrimento não é porque você se nega, se esconde ou trabalha a mediunidade de forma errada. Tudo isso pode trazer consequências para o seu corpo físico, porque o físico somatiza, né? O físico somatiza o que seu espírito está passando. E uma coisa que abre os nossos horizontes chama-se estudo, conhecimento, desenvolvimento, aprimoramento. Busque um centro espírita ou busque um local, seja qual for a sua religião que você queira, para que você estude, para que você conheça. Não se feche apenas àquilo que as outras pessoas estão dizendo. Você não tem que acreditar em Mayra Rocha. Aliás, você não pode ficar simplesmente no que as pessoas te falam. Busque o conhecimento para que você diga, olha, realmente faz sentido o que tal palestrante está falando. Faz sentido, está numa bibliografia, ou eu acredito que é mesmo nesse sentido, mas tire suas conclusões também, porque a espiritualidade, graças a Deus, no momento que nós vivemos, ela também trabalha com o racional. Porque nós devemos andar junto com a racionalidade também. Mas não se negue a conhecer, pelo menos, o seu tipo de mediunidade. Procure um local seguro, procure estudar, para que você possa ver qual é a forma que você pode trabalhar com a sua mediunidade. E, acima de tudo, apesar da gente falar sobre um resgate, saiba que é um trabalho muito amoroso. Você vai enfrentar muitas pedras no caminho, né? Mas você também vai encontrar muitas flores. Você encontrará muitas flores. Você encontrará Jesus no sorriso das pessoas, no abraço das pessoas. Quando tem psicografia, Carlos, eu fico sempre pensando no tanto que eu fico cansada. Mas quando eu vejo 1000 pessoas esperando uma fila para um abraço, aquilo me enche de felicidade e de esperança, porque eu vejo que aquilo ali não é só uma busca por um recado, mas é uma busca por uma esperança, é uma busca por conhecer novos horizontes. Então, eu já me sinto honrada em poder ser parte ali daquele trabalho. É claro que o trabalho é da espiritualidade, não é do médium, mas nós fazemos parte. E, assim como Chico, como Emmanuel falava para Chico, inchada, enferrujada e parada não serve para o trabalho, nós também precisamos nos aprimorar, nós precisamos estudar, nós precisamos admitir que há algo diferente
conosco e procurar ajuda, procurar conhecimento, procurar aceitação e procurar saber qual é o caminho que eu posso perseguir para cumprir minha missão. É uma missão dura, mas é uma missão de muito amor. Portanto, você que está em casa hoje, procure um centro espírita, um centro espiritualista, uma igreja. Procure algo que quando você se sentar, você diga, bom, isso é confortável ao meu espírito, eu me sinto bem e aqui eu me achei. Para que você possa entender o que acontece com você.